Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 21. Evangelho segundo Lucas, capítulo número 21. Eu lerei do versículo 1 ao versículo 4. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançando suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes que deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Essa é uma daquelas ocasiões em que a Bíblia nos relata que Jesus estava observando. Sabemos que ele estava junto ao gasofilácio. O gasofilácio era uma urna de ofertas que ficava dentro do templo de Jerusalém. De fato, as ofertas do templo eram sacrifícios que eram ali rendidos em adoração ao Senhor. Os dízimos eram produto da colheita, e assim vinham os dízimos, vinham as primícias, vinham as ofertas. E o que era esse ofertar no gasofilácio? Por que esta urna? Se já havia ofertas, se já havia dízimos, se já havia outro estabelecimento destas coisas no templo, para que servia tal oferta em espécie? Dizem os historiadores que havia cerca de possivelmente 7 gasofilácios no templo de Jerusalém. Todos eles eram destinados a assistir aos pobres, especialmente aos órfãos e às viúvas. Essa era uma prática e continua sendo uma prática do povo judeu até hoje. A igreja primitiva, a igreja em Jerusalém, tinha a mesma prática de atender aos órfãos e às viúvas, aos pobres. E então eles coletavam recursos para dar aos pobres. E isto é que me chama a atenção. Porque o destino daquele gasofilácio, dos recursos daquele gasofilácio, era atender aos órfãos e às viúvas. E o que ela era? Viúva. E o que ela era? Pobre. Uma pobre viúva. E é por isso que chama a atenção que ela, embora estivesse na situação de dependência, na situação de necessidade, ela tinha um coração tão dadivoso que ela queria contribuir para ajudar a outros que estavam na mesma situação que ela. Que mulher extraordinária! Eu não sei se vocês acham ela uma mulher extraordinária. Para mim ao ponto de Jesus chamar a atenção. Porque naquele momento não era uma questão se dá pouco ou se dá muito. No dar e no dar-se
Muitas vezes nós estamos mensurando pelo pouco e pelo muito. Mas aquela mulher não deu pouco, e eu direi a você que aquela mulher não deu muito, pois Jesus disse que aquela mulher deu tudo. E dar tudo é mais do que dar muito. Você concorda comigo? Dar tudo, por menor que seja o valor, é dar mais do que qualquer um. E o que Deus está pedindo de nós, especialmente na nossa entrega a Ele, e na nossa entrega a outros, é que não venhamos a dar nem pouco, nem muito, é que venhamos a dar tudo. Quando eu penso na nossa entrega ao Senhor, quando nós nos entregamos ao Senhor, eis aqui estou, Senhor. Eu me entrego ao Senhor. Quando Pedro disse a Jesus, nós tudo deixamos para te seguir, ele está dizendo, nós nos entregamos totalmente ao Senhor. Sabe, hoje, através dessa meditação, eu quero te convidar a se entregar ao Senhor. Não se entregar pouco, nem se entregar muito, mas se entregar totalmente. Se entregar todo. Isto fará a total diferença. Jesus louva aquela viúva. E me chama tanto a atenção, eu volto a dizer, que o destino daquela arrecadação, chamemos assim, era atender pessoas em uma situação semelhante à dela. Ela poderia muito bem dizer, eu já tenho os meus problemas, eu já tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas necessidades, que não são pequenas, que são grandes. Eu é que preciso receber, mas ela deu. Ela deu. Quantas vezes nós estamos dessa forma, dizendo, eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas angústias, eu tenho as minhas tristezas, eu é que preciso receber. A Bíblia diz, dai e se dará a você. E ainda se acrescentará. Aquela mulher, eu tenho certeza, que com a palavra que Jesus disse a respeito dela, que ela havia dado mais do que todos, eu tenho certeza que um grande milagre aconteceu na vida daquela mulher. Jesus louvou aquela mulher e a atitude daquela mulher. Havia ricos ali. Havia ricos. Eu creio que muitos dos que estavam lá, sua atenção estava nos ricos. No volume, nos grandes sacos de dinheiro que os ricos estavam depositando naquela urna. E quando eles depositavam, as pessoas olhavam, e talvez eles depositassem para que as pessoas olhassem. E Jesus disse que quando fazemos isso, já temos a nossa recompensa. Mas aquela mulher, tão humilde, chegou ali com aquelas 2 moedinhas. A atenção de Jesus não estava nos sacos de dinheiro. A atenção de Jesus estava naquelas 2 moedinhas que caíram no gasofilácio. Aquelas 2 moedas que talvez alguns dissessem tão sem importância. Quantas vezes
as pessoas desprezadas, foram elas as que foram honradas pelo Senhor. As pessoas que os outros não dão a mesma importância. Mas Jesus deu importância àquela mulher. Talvez as pessoas ao nosso redor não nos deem a importância, porque o que nós temos, tão pouco, 2 moedinhas, que mal fazem barulho ao cair dentro da urna, mas há alguém que não está vendo, não está apenas vendo, observando, mas está valorizando o que nós fazemos. E esse é o Senhor Jesus. Os olhos de Jesus estão hoje aqui. Ele também está aqui. Ele disse em sua palavra: eis que eu estou convosco todos os dias. Ele também disse em sua palavra: eu não vos deixarei. Às vezes, nós temos tão pouco, mas o segredo não é se você tem muito ou pouco. Muitas vezes nós nos perguntamos: qual o segredo da felicidade? É o contentamento. Porque se você tem muito, mas não tem contentamento, no lugar dele tem insatisfação, você nunca será feliz, mesmo com muito. E se você tem pouco, e junto com o pouco que você tem contentamento, você será feliz, mesmo tendo pouco. De modo que não é o ter muito e o ter pouco que determina se somos felizes ou se somos infelizes, mas é o contentamento que temos. E o apóstolo Paulo disse: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ter muito, como sei ter pouco. Mas no muito e no pouco, Paulo sempre esteve contente. Não é o volume, não era a quantidade. Os ricos davam da sobra, ela dava do todo. Ela se preocupava mais com a necessidade dos outros do que com a própria necessidade dela mesma. E por isso, dava tudo. Não dava da sobra. Quantas pessoas no relacionamento dão para os outros sobras? Pode ser uma sobra abundante, que pareça muito, mas não passa de sobra. Mas quando alguém num relacionamento se dá todo, faz toda a diferença. Quantos pais tentam compensar filhos com presentes? E outros pais não precisam nem dar presentes, porque dão a presença. A presença é mais importante que os presentes. É dar-se e dar-se todo. Que aprendamos com esta mulher. Se vamos nos dar no relacionamento, venhamos a nos dar por completo. Se vamos nos entregar ao Senhor Jesus, que nos entreguemos por completo, que venhamos a nos dar por completo. Não dar a sobra de um tempo, a sobra de um momento, a sobra do que temos, mas de tudo que temos, de tudo que somos, venhamos a nos dar e dar tudo e todo. Amém? No nome de Jesus Cristo. Se alguém que nos ouve hoje e deseja ter um relacionamento com Cristo,
Eu quero te convidar a conhecer a Jesus, mas conhecer completamente ao Senhor Jesus. Então, se dê por completo a Ele. Se entregue plenamente a Ele. E Ele, que já se entregou, e se entregou por inteiro, Ele entregou o seu próprio corpo para ser crucificado. Ele derramou o seu próprio sangue. E derramou todo o sangue. Quando a Bíblia diz que Jesus foi então atravessado por aquela lança, diz que saiu do seu lado sangue e água. Isso me leva a crer que Jesus deu até a última gota. Jesus deu todo o seu sangue. Ele não reteve uma gota de sangue. Ele se deu por completo para você, para mim, para todos nós. Amado e querido Deus, que o Senhor entre em cada coração, que o Senhor faça essa obra em cada vida, que nós também, nessa noite, cada um de nós, nos entreguemos totalmente ao Senhor. Filho meu, diz a palavra, dá-me o teu coração. Eu não quero te dar uma parte do meu coração. Eu quero te dar todo o meu coração. Buscar-me-eis e me achareis, diz a palavra, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós aqui hoje, semelhante àquela viúva, não damos uma parte, não nos entregamos em parte, damos todo o nosso coração ao Senhor Jesus. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Nós vamos estar orando por todos aqueles que desejarem receber oração. Estaremos orando individualmente.